Então, para a nossa alegria, né, temos mais uma vez o nosso Jadiel, nosso amigo Jadiel, trabalhador da casa. Hoje ele está um pouquinho afastado, porque ele é presidente da Rádio Rio de Janeiro e tem muitas tarefas lá. Hein? Mas então, com a palavra, o nosso Jadiel. Então, efeito físico não, na verdade é em razão do melhorou. Que a paz de Jesus continue a nos envolver nesta noite em que mais uma vez nos reunimos sob as bênçãos de Jesus para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. O nosso Gilson afirmou que nós frequentamos pouco a casa espírita, tendo em vista os nossos afazeres lá na nossa Rádio Rio de Janeiro, que certamente, se não é ouvida por todos, deveria sê-lo. Mas continuamos tentando. Muitas vezes as pessoas não ouvem a Rádio Rio de Janeiro porque não sabem sequer da existência da rádio ou pela dificuldade mesmo. Nós temos 50 quilowatts de potência, a nossa frequência de 1.400 kHz. Então, aqueles que sintonizarem a rádio em 1.400 kHz vão certamente sintonizar a Rádio Rio de Janeiro e ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Nós temos programas lá interessantes, realmente, da nossa Rádio Rio de Janeiro, que é mantida pelos nossos ouvintes. A Rádio Rio de Janeiro, na verdade, a grande parte da Rádio Rio de Janeiro, que é da Fundação Cristã Espírita e Cultural Paulo de Tarso, que é operada pela Fundação, na verdade, é mantida pelos nossos ouvintes. A Rádio Rio de Janeiro, desde o tempo do nosso Geraldo de Aquino, é mantida pelos nossos ouvintes. De modo que nós entendemos que a Rádio Rio de Janeiro pertence a todos nós espíritas. Nós somos meros, singelos e muitas vezes frágeis trabalhadores lá da Fundação Cristã Espírita, da nossa Rádio Rio de Janeiro. Mas continuamos, evidentemente, na nossa tarefa, porque nós precisamos realmente hoje a Rádio Rio de Janeiro é a grande tribuna que leva para o mundo, porque nós podemos afirmar isto, porque recebemos e-mail do Japão, do outro lado do mundo, assegurando isso, que ouviram a Rádio Rio de Janeiro fazendo indagações. Às vezes, indagações que nós reputamos, indagações feitas pelos nossos irmãos evangélicos, tendo em vista o conhecimento que demonstram do Evangelho, da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. Então, e eles, pelas perguntas, eles fazem questão, só não dizem, não, eu sou evangélica, mas eu ouço a Rádio Rio de Janeiro. Mas, realmente, a pessoa, nós vemos pelas perguntas, muitas vezes, cascas de banana, que são colocadas para de alguma forma, encontrarem uma contradição na doutrina espírita, podem encontrar contradição certamente em nós, nos divulgadores da doutrina espírita, porque somos ainda muito sem conhecimento, ignorantes. Nós admitimos isto. Mas na doutrina, não. Na doutrina, até hoje, nós não encontramos nenhuma vacilação, nenhuma contradição, ao contrário do que pretendem. Vejam só, basta que nós usemos o bom senso. Lá no programa Respondendo aos Ouvintes, apenas para a gente saber disto, houve alguém que mandou um e-mail perguntando, dizendo o seguinte: Jesus estaria preso por espíritos maus em outro planeta. Certamente que nós temos que usar o bom senso para responder a essa negação. E isto é uma pergunta feita por pessoa que ignora, que não quer ter trabalho em refletir, em analisar. O nosso Eurípides Barçanufo, quando nos mandou a grande espera, ele já dizia que Jesus era esperado como mentor, como orientador. E o mestre Jesus, naquela época, tinha apenas 16 anos, aproximadamente, quando ele foi recebido pelos essênios, pelo nosso Eurípides Barçanufo, que era um dos personagens do livro. Nesse tempo, ao contrário do que se supõe, Jesus foi ensinar, não foi aprender com os essênios. Na verdade, ele não tinha nada que aprender. Tudo demonstra,
E os fatos demonstram isto. Não é apenas uma afirmação de um religioso, não. São os fatos que demonstram isto. Então, basta que nós façamos uma análise dos fatos para chegar, então, a essas conclusões. O nosso Allan Kardec, ele se preocupou muito com isto. Ele se preocupou muito com isto, com o bom senso, com a razão, com a possibilidade de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, de tal forma que o doutor Augusto Cury afirmou categoricamente que o grande objetivo de Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. E hoje nós vemos isto, a necessidade de nós analisarmos com bom senso, empregar sempre a razão, nesses fatos, nas indagações que são feitas, nas nossas reflexões, na nossa análise. Então é sempre a ciência tradicional, a ciência materialista, confirmando aquilo de que fala o Espiritismo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós professamos uma religião que se baseia certamente na razão, no bom senso. Daí porque a nossa fé é a fé raciocinada, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Muitas pessoas pensam, supõem, que nós sejamos ignorantes, imbecis. É evidentemente que não somos. Nós não temos essa capacidade, de aceitar esta afirmação, esta asserção de que sejamos imbecis. Porque, na verdade, nós temos a nossa capacidade de raciocínio, nós temos a nossa inteligência, nós somos seres inteligentes. Haja vista que quando nosso Allan Kardec, ele escreveu obras póstumas, no livro Obras Póstumas consta que quando ele foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi conduzido, certamente, e isso nos foi chamado a atenção por um ex-colega lá da Rádio Rio de Janeiro, pelo nosso Mesquita, José Marques Mesquita, que todos nós certamente conhecemos, já ouvimos falar, pelos livros dele, etc. O nosso Mesquita, de vez em quando, nos telefona, dando resultado às suas reflexões, e ele então falou sobre isto, sobre essa condução de Allan Kardec pelos espíritos para uma outra cidade, que não Paris, para afastá-lo de Paris, onde havia uma ebulição realmente, era uma cidade em ebulição. Então Allan Kardec foi afastado de Paris, foi para Seguir, para a cidade de Seguir. Ele foi conduzido para um retiro de Sante, ele fala em obras Sante Antiancienne, um nome assim parecido com este. Se não for este, é parecido. Então, exatamente para poder elaborar, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo foi a imitação do Cristo, a imitação do Evangelho. Então, na verdade, Allan Kardec foi afastado para escrever. E depois, ele, em razão das opiniões que foram emitidas, inclusive pelo editor, foi modificado. A partir da segunda edição, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a preocupação de Allan Kardec, quando Kardec, lá nesse retiro, ele se preocupava em redigir, em elaborar a imitação do Evangelho, ele formulava perguntas sem que o médium soubesse. Daí olha a preocupação de Kardec, sem que o médium soubesse sequer do assunto sobre o qual ele estava se preocupando, se debruçando, o tema do livro, qual seria. Então, nós vemos essa preocupação de Kardec também, quando ele fala sobre a universalidade da doutrina espírita, aqui no Evangelho. Nós, quando vamos aqui ao item 2 da parte introdutória, nós vemos esta preocupação de Allan Kardec. Vejam só, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Isto está na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês sabem o que significa isso? Significa que o nosso Allan Kardec mandava para diversos médiuns, através de diversos espíritos, em diversos locais do mundo, as suas indagações. Exatamente, e quando ele obtinha um denominador comum, ele colocava na codificação. Então é a preocupação do codificador. Ele se preocupava, certamente, ele, por ser um homem de ciência, ele detinha a dúvida.
para espancar a dúvida, ele fazia isto. Então, hoje nós temos esse trabalho, que é um trabalho certamente hercúleo do nosso Allan Kardec, mas que consulta a nossa razão, consulta a nossa inteligência. Quando nós recepcionamos uma mensagem do plano espiritual, mesmo que a mensagem seja assinada pelo Espírito Bezerra de Menezes, a nossa obrigação, na verdade, é fazer uma análise. Nós fazemos uma análise dessa mensagem para saber se efetivamente existe pertinência daquela mensagem, entre a mensagem e a assinatura, entre o autor daquela mensagem e a própria mensagem. Nós vamos fazendo, então, através desse processo, a nossa avaliação. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esta é a religião que professamos. Certamente exige de nós muita dedicação, porque nós temos que estudar a todo momento a doutrina espírita, porque para ter um comportamento religioso, nós entendemos que precisamos efetivamente ter convicção, ter fé, esta fé raciocinada. O doutor Augusto Cury diz ainda, que o grande objetivo de Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. Nós hoje entendemos isto. O próprio Allan Kardec se preocupou com isto também, com esse desenvolvimento da nossa capacidade de raciocínio, dizendo, inicialmente ele disse na Revista Espírita, de janeiro de 1858, que a doutrina espírita era uma ciência. Ele qualificava como ciência, mas em novembro de 1868, portanto, às vésperas da desencarnação, o nosso Allan Kardec, quando fazia um discurso em homenagem aos ditos mortos, ele afirmou categoricamente que o Espiritismo é uma religião. Nós jamais tivemos dúvida de que o Espiritismo fosse uma religião, baseada na ciência, na filosofia e com esses efeitos morais, com esses efeitos religiosos. Então, para nós, é necessário que tenhamos a convicção, a certeza. Nós não temos dúvida, quando nós vamos, por exemplo, a uma informação científica de quantos astros existem no universo, que se movimentam de forma harmônica, nós precisamos atribuir a alguém, ou alguma coisa, a criação disto. Nós atribuímos a Deus. Existem aqueles que atribuem ao acaso, mas para nós, como não existe um acaso inteligente, nós atribuímos a Deus. Nós vemos então que existe uma resposta em que podemos aplicar o nosso bom senso, a nossa razão, quando chegamos a esta conclusão. E a existência de Deus é axioma da doutrina espírita. Certamente que é. Mas, como dizia o nosso Herculano Pires, essas expressões axiomáticas, na verdade, consultam a nossa razão. São dogmas filosóficos, dizia o nosso Herculano Pires. É por isto que nós vamos encontrar na pergunta 171 de O Livro dos Espíritos um dogma, uma indagação sobre o dogma da reencarnação. Nós podemos ter dúvida quanto à reencarnação? Certamente que não. O Dr. Raymond Moody Jr., quando faz uma análise de experiência de quase morte, falando sobre a existência do espírito ou da alma, ele nos diz o seguinte, que aqueles que tiveram aquelas experiências, eles se encontraram durante as experiências com pessoas que não conheciam e que vieram a conhecer posteriormente, ao retornarem à vigília. Então, quando nós aplicamos o nosso bom senso, a nossa razão a essas afirmações, nós vamos vendo que é isso mesmo. O Espiritismo é esta religião que nos permite cada vez mais sedimentar a nossa fé. E nós precisamos desta fé sedimentada, porque o Espiritismo, ele tem coisas que suscita nos incrédulos a zombaria, como as bem-aventuranças do Mestre Jesus. Jesus, quando sobe lá nas colinas de Carum-Ratinho, e ele, depois de passar 40 dias, Curum-Ratinho, né, a sudoeste do Lago de Genezaré, depois ele passar 40 dias e 40 noites lá no deserto, pregando no deserto, lá e tal. Aí Jesus inicia a sua vida pública, ele sobe nas colinas de Curum-Ratim, e aí começa a nos falar das bem-aventuranças.
Mas quando nós vamos às bem-aventuranças, que estão contidas nos evangelhos, no Novo Testamento e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que realmente existe razão, fundamento para que o incrédulo zombe. Mas quando nós refletimos que Jesus falava sobre a vida futura, aí a gente essa vida futura, evidentemente, para se crer na vida futura, há uma dependência de que creiamos também na existência da alma, na existência do espírito. Então, nós vamos fazendo as nossas reflexões e vamos vendo, quando nós vamos ao Espiritismo perante a ciência de Gabriel Delany, ele nos fala existe alma, ele faz essa indagação, que é feita também pelo nosso Allan Kardec em O Céu e o Inferno. Existe alma? E ele mesmo vai respondendo, vai trazendo, nos possibilitando a reflexão, a análise acerca da resposta que daremos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós respondemos com convicção. Algum tempo atrás, um companheiro nosso dizia o seguinte: mas você acredita? Nós estávamos ingressando no Espiritismo, tem muito tempo atrás. Aí ele dizia assim: mas você acredita nessa bobagem da reencarnação? Ele qualificava como bobagem a reencarnação. Isto nos fez refletir sobre a afirmação do nosso companheiro. E hoje verificamos que realmente, depois da gente ler a obra de Dr. Raymond Moody Jr., do Jorge Hitch, certamente nós vamos chegando a essas conclusões, de que não existe outra forma de reencarnação. É bem possível que no livro de Jenny Cockle nós obtenhamos aí algum elemento que possa nos levar à incredulidade, porque um autor, um bom autor, ele pode elaborar uma obra em que ele fale de um processo reencarnatório e que nos leve a esse engano. Mas quando nós vamos a esse processo que nos é trazido pelo Dr. Raymond Moody Jr., falando sobre Jorge Hitch e outros. Sobre o Jorge Hitch, ele é um psiquiatra. Ele, depois de 25 anos, de muito tempo no exercício da psiquiatria, ele nos fala sobre a sua experiência de quase morte. Ele não era ainda médico. Ele não era médico quando teve essa experiência, o Dr. Jorge Hitch. Depois ele se forma em medicina e passa a praticar a psiquiatria, e depois de 25 ou 35 anos de exercício da psiquiatria, ele então narra para um paciente seu, cuja moral estava muito baixa, ele, em razão de ser totalmente descrente, ele narra esse episódio da existência dele, minha vida na outra vida. Ele fala sobre a experiência que ele teve, nessa experiência de quase morte. Ele era um soldado do exército norte-americano, quando então ele venceu isso. Ele foi dado como morto, e no momento que ele era levado para o necrotério, foi quando ele retornou. E aí o soldado que o conduzia, que o empurrava a maca, perguntou ao tenente médico se podia aplicar uma injeção diretamente no músculo cardíaco. O médico consentiu, autorizou. O soldado então aplicou e ele retornou à vitalidade. Vejam só, minhas irmãs e meus irmãos, isso é narrado pelo próprio Jorge Hitch. Ele narra todo esse episódio de como ele encontrou posteriormente um sargento também, e teve esse contato, essa experiência. Na verdade, ele teve uma experiência de quase morte de 9 minutos. Então, parecia ter toda uma vida, porque nesses 9 minutos, deu para ele escrever um livro. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos muitos elementos que nos falam da reencarnação que não pode ser de outra forma. Algum tempo atrás, nós estávamos lá no centro, numa casa espírita, lá em Rio Bonito. E aí um companheiro levou o documentário sobre essa história da Jenny Cockle, posteriormente, a Jenny Cockle escreveu. Então, ele narrava o seguinte: ele era um repórter, ele ouviu falar da vivência daquela mulher, a mulher havia desencarnado anteriormente, e na nova reencarnação, ela se lembrava da vida anterior, da família anterior. Ele aí
ele faz com que essa mulher vá até a outra cidade, lá da Grã-Bretanha, e aí a mulher encontra a família da vida anterior. Então, isto, no final, é interessante que o repórter diz, apesar de tudo isto, de todos esses fatos, porque ela se encontra com a família anterior, ela narra toda a sua vida com a família anterior, as experiências que tivera na encarnação anterior. Ela, desde cedo, ela desenhava, né, pintava lá, desenhava os quadros dela, a igrejinha, as ruas do local, etc. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando ela retorna, esse repórter toma conhecimento desses fatos, e aí a leva para essa cidade onde ela vivera anteriormente, ela se encontra com a família anterior, e aí, no final, o próprio repórter diz, apesar de tudo, eu continuo a não aceitar a reencarnação. Por quê? Porque ele não era reencarnacionista, ele não professava religião nenhuma, mas a crença dele não era de reencarnacionista. Então, em razão disto, ele apesar de tudo, apesar desses fatos que ele mesmo vivenciou, porque ele mesmo promoveu tudo aquilo, ele dizia que não aceitava a reencarnação. Ele não dizia que não acreditava, ele dizia que não aceitava a reencarnação, apesar de tudo. Essa mulher, ao se encontrar com o filho mais velho dela, ela reencarnou em 1932, mais ou menos. Então, quando ela faz essa matéria, ela já teria uns 40 e poucos, 50 e poucos anos. O filho mais velho dela já estava de cabelos brancos. E aí o filho também não aceitava a reencarnação. Quando ela fala na convivência deles, aí ele volta. Ele se volta no filme, né? E nesse documentário também. Ele se volta ele ficou perplexo diante daquela afirmação daquela mulher, porque falava sobre um fato que somente ele e ela tinham conhecimento, somente ele e a mãe dele, essa mulher na encarnação anterior, teriam conhecimento. Então ele se volta e aí passa a admitir, a aceitar a reencarnação, o processo reencarnatório realmente, quer dizer, aquela experiência que ele vivenciara anteriormente, volta à tona exatamente porque a mulher se lembrou desse fato. Aquela mulher se lembrou desse fato e narra e fala. Aí ele se volta. Então, apesar de tudo isto, o repórter que fez essa matéria, ele afirma categoricamente, apesar de tudo isto, eu continuo a não aceitar a reencarnação. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos o seguinte, que, na verdade, quando nós afirmamos que somos reencarnacionistas, é porque nos baseamos nesses fatos, nessa análise. Nós não temos, evidentemente, que nos culpa, se assim podemos nos referir, se alguém diz que não existe. O Mestre Jesus falava nas bem-aventuranças, falava da vida futura. Certamente que o incrédulo zombava, porque Jesus dizia nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, dizia Alberto Roden, pobres pelo Espírito, os desapegados das coisas materiais. Aí o Mestre Jesus trazia lá essa bem-aventurança. Todas as bem-aventuranças, na verdade, eram fundamentos para a tristeza, para o sofrimento, para a dor. Então o incrédulo não aceita isto. Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o tema do nosso estudo. Está aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam só o que diz o nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus afirma isto. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, o nosso Alberto Roden, na verdade, diz que ser misericordioso é ter coração pelo sofredor. Então é isto, é perdoar. Então, o médico Juan Heitzig, que é um médico espanhol, ele afirma categoricamente que o pensamento bom, benéfico, ele produz endorfina, que é um elemento benéfico para o corpo físico. O nosso Jason nos traz, se vocês me permitirem, Jason nos traz aqui uma
um estudo que foi colocado no livro Educação dos Sentimentos. Vejam só o que diz Jason de Camargo. O ódio gera doenças e afeta a longevidade. Será que é isto mesmo? Os médicos estão dizendo isto, que quanto mais você pensa no mal, você tem sentimento de revolta, de vingança, de ódio, você acaba doente. Isso reduz a longevidade. É por isso que o nosso Divaldo Franco hoje está com 86 anos, 87 anos. O nosso Sebastião aqui do Eurípides está com 90 e tantos anos. Né, Sebastião? 92 anos. Então, veja só, o tempo vai passando e as pessoas vão se conduzindo dessa forma. O ódio gera doenças. Então, é o Jason de Camargo, mas esse médico espanhol a que nos referimos, Dr. Juan Reitzig, ele afirma categoricamente que o mau pensamento produz mais substâncias, e aí os bons pensamentos produzem boas substâncias, e aí a gente vai tendo uma longevidade maior, uma tranquilidade maior diante da existência. Por quê? Porque nós nos comportamos de forma adequada, tendo em vista o que diz aqui a doutrina espírita, os ensinamentos que nos são apresentados pela doutrina espírita. Jason de Camargo diz ainda: os sentimentos de ódio, raiva, medo e insegurança desencadeiam enfermidades como o câncer e a queda do sistema imunológico. Isso é razoável. Nós ouvimos outro dia os médicos dizendo o seguinte: os pais devem levar os filhos para se imunizarem, para tomar vacinas. Mas existe uma preocupação dos pais com relação à aplicação das vacinas. Mas nós vamos vendo que isto vai, na verdade, quando o pai, a mãe, que no dizer da doutrina espírita tem uma responsabilidade grande em relação a esses espíritos que estão sendo conduzidos, eles estão transmitindo para esses espíritos exatamente esse amor. É disto que nós necessitamos, de amor, de carinho, para que possamos, crianças, se nós queremos acabar com os presídios, não é com leis rigorosas. O nosso Mota Coqueiro foi executado por um erro judiciário no século passado, século retrasado, né, 1800 e pouco, e tanto, né? Jean Calá também foi executado por um erro judiciário. Então nós somos falíveis, certamente, minhas irmãs e meus irmãos. Nós precisamos, na verdade, fazer as nossas reflexões. Então, os sentimentos de ódio, raiva, medo e insegurança desencadeiam enfermidades como o câncer e a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a longevidade. O ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Os sentimentos de paz, amor e alegria geram a produção de endorfinas benéficas ao corpo. De certa feita, nós vimos uma mãe franzina, uma mulher franzina, sair carregando, correndo, parecia um atleta correndo, carregando o filho no colo que havia levado um tiro. O filho de uns 7 anos, garoto, foi até depois, houve uma matéria na televisão, no rádio, sobre isto, né? Mas era uma mulher franzina, aqui na Taquara mesmo, esse fato ocorreu. Então, a mulher parecia um atleta correndo, não obstante esta fragilidade aparente dela. Mas nós, então, atribuímos isto exatamente a este fato que hoje é afirmado pelos cientistas, pelos nossos irmãos médicos. Então, quando nós temos bons sentimentos, existe amor maior do que o amor de mãe? Preocupação maior do que a preocupação da mãe? Certamente que não. Isto foi reconhecido pelos próprios benfeitores espirituais, porque aqui na pergunta, me parece que é 385 de O Livro dos Espíritos, vejam só o que dizem os benfeitores espirituais na pergunta 385 de O Livro dos Espíritos. 385. Vejam só o que diz aqui, olha. Aqui. Que o amor de uma mãe pelos seus filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. Então é a afirmação da espiritualidade. Está aqui na pergunta 385 de O Livro dos Espíritos. Kardec indagou:
de onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Indaga Kardec. E aí, na resposta está, primeiro, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós os amais. O nosso Pestalozzi, de certa feita, uma mãe, com uma criança, uma menina de uns quase 3 anos, perguntou para Pestalozzi, professor, eu já devo começar a educar, orientar minha filha? Qual é a idade dela, indagou Pestalozzi? Pestalozzi, todos nós sabemos, foi o diretor da escola onde estudou Allan Kardec, lá na Suíça. Ele indagou da mãe, qual é a idade da menina? Quase tem 2 anos e 8 meses, por aí assim. Então a senhora já está atrasada, 2 anos e 8 meses, mais os 9 meses da gravidez. Dizendo que já na formação do corpo, no útero materno, o espírito começa já com possibilidade de ser educado, ser orientado, ser amado. O que acontece normalmente, muitas vezes, não normalmente não, muitas vezes acontece, o espírito não é bem recebido, o pai, a mãe não recebem bem o espírito, é uma gravidez hoje dita indesejada. Então, isto provoca certamente uma reação do espírito. Depois a gente vê crianças rebeldes. Por que essa criança é rebelde se ela recebe o mesmo carinho que o outro irmão, que o irmão recebe? A gente fica sem entender. Mas é isto, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas vezes é nosso comportamento durante a gravidez, durante a recepção desse espírito, que deve retornar para uma nova oportunidade reencarnatória, a fim de continuar a sua trajetória em busca da felicidade. E certamente todos nós desejamos a felicidade. É bem verdade que estamos trilhando caminhos aí equivocados muitas vezes, que nos levam à infelicidade. Na pergunta 927 de O Livro dos Espíritos, dizem os nossos benfeitores espirituais, 927, que o que é necessário para a nossa manutenção é que faz a nossa felicidade. Dizem aqui na 927, certamente, a indagação de Kardec, o supérfluo não é indispensável à felicidade, mas o mesmo não se dá relativamente ao necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que se acham privados deste necessário? Aí dizem aqui os benfeitores espirituais, o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Quantos de nós nos preocupamos com isto quando se refere ao filho do vizinho? Nós nos preocupamos muito com isto quando se refere aos nossos filhos, nos referimos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos descendentes de uma maneira geral. Mas quando nos referimos ao filho do vizinho, já começamos a mudar o pensamento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, aí a gente fica sem entender. Hoje, de vez em quando, a gente tem essas indagações. Por que fulano foi assassinado, sofreu, foi punido? Ele era tão bom, é uma pessoa boa, não pratica mal para ninguém. Aí a gente fica pensando assim, nesta encarnação. Porque o que acontece? A gente tem que se preocupar? É claro que a gente tem que se preocupar. Não vou dizer que nós estamos no mundo, nós precisamos nos preocupar. Mas nós precisamos, acima de tudo, entender. Muitas vezes, o indivíduo não está sendo punido por um ato, por uma conduta que tenha praticado nesta encarnação, mas sabemos que ele não, apesar de ele não ter sido punido pela lei dos homens, certamente o será pela lei de Deus. Nós afirmamos a nossa ignorância diante de fatos. Por exemplo, de certa feita perguntaram lá na nossa Rádio de Janeiro como estaria o espírito de Michael Jackson. Eu digo, eu não sei como está o espírito de Michael Jackson. Eu não conheci Michael Jackson, não convivi com ele. Uma coisa que é certa, e o bom senso até nos conduz a isto. Se você tiver uma boa conduta, você certamente terá uma existência adequada do plano espiritual. Isto aí é o bom senso, a razão que nos responde a isto. Mas a literatura espírita nos fala sobre esta
esse resultado. O nosso Herculano Pires, ao desencarnar, contam os maledicentes, né, os biógrafos do nosso Herculano Pires, que ele estava fazendo uma reunião mediúnica, onde costumeiramente ele fazia essa reunião mediúnica na casa dele, lá não era estacionamento da casa, não. Na garagem da casa dele, exatamente. Ele fazia a reunião mediúnica na garagem da casa dele. Aí, ele disse que estava passando mal, subiu. O Gilson e o Gilberto certamente entendem, seria muito melhor decifrar do que eu. Mas ele teria subido, e aí, algum tempo depois, ele estava se manifestando naquela reunião mediúnica que era feita lá. Não é possível, o Herculano estava aqui conosco, ele subiu para descansar. Aí daqui a pouco veio a notícia, realmente Herculano Pires havia desencarnado. 9 horas depois de desencarnado, ele estava dando a sua mensagem, ele já estava falando do plano totalmente equilibrado. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é disto que fala o Espiritismo. Então, é desta vida futura, é desse equilíbrio do espírito que se comporta adequadamente. É claro que se nós nos comportamos adequadamente, o bom senso, a razão, nos levam a esta conclusão. Não é necessário que façamos uma elucubração religiosa para que cheguemos a essa conclusão. É o bom senso, a razão que nos levam a isto. Mas o Espiritismo, enquanto religião, nos permite realmente que façamos esta análise. Então, quando extraímos as nossas conclusões, nós extraímos aplicando o bom senso, a razão, a lógica, o nosso raciocínio lógico, o nosso bom senso. Nós não vamos afirmando essa afirmação, não obstante esse bom senso, a razão, nos levar a essas conclusões, quando nós fazemos uma afirmação sobre o processo reencarnatório, muito embora o façamos como espíritas que somos, e acreditemos, admitamos a reencarnação, o processo reencarnatório, é porque, na verdade, não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. Os fatos dizem que não pode ser de outra forma. Então, quando nós chegamos a essas conclusões, nós, então, nos fortalecemos a nossa fé, a nossa convicção. É por isto que a nossa Alta de Souza, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela nos concitava a auxiliar. Ela dizia: ouve, ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso te acalenta, há quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria, eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta, e socorre a miséria que te espia. Ajuda, e sentirás em resplendores luzes e auroras, júbilos e flores, a brotar dos charcos em que pises. Estrelas fulgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços, junto às chagas dos grandes infelizes. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós nos dediquemos a este auxílio, nós precisamos ter a convicção. É o que nós entendemos. Nós precisamos ter a certeza. É claro que existem muitos irmãos, muitas irmãs, que em razão de encarnações anteriores, já adquiriram conhecimento tal que esse conhecimento permite, então, que esses irmãos se comportem desta forma. Mas nós que entendemos que somos ainda criaturas frágeis, ignorantes, necessitadas de reencarnar nesta terra de provas e expiações, muito embora nós entendamos também que hoje nós já estejamos vivenciando um mundo de regeneração, porque o número de espíritos, haja vista o número de espíritos, nós somos reencarnados na Terra cerca de 7 bilhões. 7 bilhões. Se nós considerarmos 4 vezes os desencarnados, nós teremos aí 4 vezes 7, 28. 28 bilhões de desencarnados. Então é um número muito grande, certamente. Então esses estão fazendo essa arruaça, fazendo esse barulho, eles estão tendo as últimas oportunidades realmente de reencarnarem, de praticarem o bem, de se comportarem adequadamente. Se não se comportarem, o que vai acontecer com esses irmãos? Eles serão levados para outros mundos, para continuarem a sua trajetória de evolução,
Não foi assim com os degredados de Capela? Então assim será também com esses espíritos. Mas se nós formos verificar o número de encarnados, o número de espíritos que existem hoje no planeta Terra, nós temos um número muito maior de espíritos que estão querendo o bem. Não vamos dizer que todos tenhamos o estágio, estejamos no estágio de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá. Não, certamente que não. Nós estamos muito abaixo, mas nós já estamos querendo fazer o bem. Nós queremos o bem, nós não queremos a violência, nós queremos o amor. É por isso que o nosso Djalma Andrade, que foi um poeta que desencarnou em 1975, ele nos dizia para isto, ele se dirigia à Virgem Maria e pedia que eu faça o bem, e de tal modo faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou, que o pouco que me deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou, que a minha mesa mais tenha um talher, que seja minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier, que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Então, minhas irmãs e meus irmãos, este deve ser o nosso comportamento. Nós entendemos até, admitimos até, que não praticamos esta conduta, não. É muito difícil para nós, não obstante nos qualificarmos como espírita, apesar de toda essa profissão de fé, na verdade nós temos grande dificuldade em entender isto de que nos falava Jesus. Mas o Mestre Jesus nos falava no perdão, nos falava na necessidade da misericórdia, já nos falava. O que Jesus dizia na oração dominical? Não era que nós perdoássemos aos nossos devedores, se nós quiséssemos ser perdoados? Se nós queríamos ser perdoados, nós deveríamos perdoar os nossos devedores. Assim falava Jesus. O que falou Jesus quando, depois de padecer terrivelmente lá no Calvário, o que ele pediu a Deus? Que nos perdoasse. Então ele foi misericordioso, porque ele era misericordioso. Quando a mulher hemorroísa se aproxima de Jesus e lhe toca as vestes liriais, certamente se cura, porque Jesus, habitualmente, ele já é um magnetismo que transcendia muito o seu corpo físico, ele cura aquela mulher. As curas feitas pelo Mestre Jesus foram curas instantâneas, mas nós temos também as curas morais. Nós vimos lá Maria Madalena ser curada, Zaqueu ser curado, que alguns dizem que posteriormente reencarnou como Bezerra de Menezes. Mas por que Zaqueu sobe lá no sicômoro e quer ver Jesus, e o Mestre Jesus diz, se apresse, porque nesta noite eu quero me hospedar na sua casa, diz Jesus para Zaqueu. Então, minhas irmãs e meus irmãos, por que isto? Porque ele aprendia, por que Jesus tirou Lázaro lá do sepulcro? Lázaro para nós, vejam só as afirmações que são feitas. Muitas vezes nós entendemos que houve um milagre, que houve uma cura milagrosa. Por que Jesus fez isto? Como Jesus fez isto e tal. Então hoje nós temos as explicações que nos são dadas aí pela doutrina espírita, pela ciência também tradicional, acerca do magnetismo. Porque Mesmer não tinha nenhuma, quando ele começou a tratar do magnetismo, o Mesmer não tinha nenhuma vinculação com o espiritismo, ele jamais teve qualquer vinculação com o espiritismo. No entanto, ele detinha o magnetismo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos vendo que esses fatos que são noticiados, na verdade, são comprovados pela própria ciência. Nós vemos aí, muitas vezes, os irmãos tendo a possibilidade de exemplificar, de alguma forma ratificar aquilo, confirmar aquilo de que tomaram conhecimento, exatamente pelos fatos que vai vivenciando. Então esse irmão, certamente, ele pode até muitas vezes ele não afirma. Nós vimos hoje isso no Papa, nesse Papa que está aí agora, Papa Francisco, né? E para nós, veja só, ele pediu que as pessoas rezassem por ele. Ele está afastando certamente um dogma da Igreja Católica, da infalibilidade papal.
porque os católicos afirmam a infalibilidade papal. É um dos dogmas do catolicismo. Então o Papa, com isto, ao pedir que outrem reze por ele, ele está admitindo que ele pode errar, que ele também necessita de prece feita por outrem. Então, com isto, ele está afastando o dogma da infalibilidade papal. Então, vejam só, minhas irmãs e meus irmãos, a cada passo os fatos vão ocorrendo, confirmando aquilo de que fala o Espiritismo. Basta que tenhamos olhos de ver. Mas, por que isto? Porque o Espiritismo exige, para a sua prática religiosa, a convicção, a certeza. Você tem que tratar igualmente o seu filho e o filho do vizinho, mas para isto, não basta que você apenas faça, exteriorize isto, porque a máscara facial permite essa persona que vivemos, que vivenciamos, nos permite certamente esse comportamento. Mas para os espíritos, na verdade, o que importa é o sentimento. Não basta apenas colocar no peito o crachá de espírita e esse crachá se movimentar, o movimento do coração, porque o nosso coração bate, né? Amor, 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 dizem, né? Que bate desta forma. Mas não basta isto, isto é físico, tão somente, minhas irmãs e meus irmãos. Na verdade, é necessário que haja um sentimento. É por isso que nós, quando nos perguntaram sobre como estaria Michael Jackson ou qualquer outro espírito na espiritualidade, e nós afirmamos que não sabíamos realmente, porque se nós fizermos uma afirmação, não, ele deve estar muito mal, porque o comportamento... Mas esse comportamento era semelhante ao sentimento dele, nós não sabemos. Nós não conhecemos na essência a pessoa, esse espírito, para fazer uma afirmação. Apenas uma afirmação leviana que a gente possa fazer. Então é necessário que possamos fazer uma análise realmente dessa pessoa, desse espírito, e para isto é indispensável que convivamos. A gente pode ouvir falar. Falaram que o fulano de tal é bom, é uma boa pessoa, se comporta assim. Aí a gente pode até se guiar por de ouvir falar, mas não é igual a uma convivência, né? Então é necessário que convivamos, minhas irmãs e meus irmãos. É necessário que nós, então, entendamos melhor todo esse processo para, então, chegar às nossas conclusões, à nossa convicção, a essa fé inabalável que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E aí nós entenderemos isto que nos diz aqui o nosso Jason de Camargo, efeitos do perdão, que é afirmado também por um médico. O Dr. Juan Leitzig, que nós afirmamos desde o início, ele nos fala sobre esse processo. As boas ações, uma boa conduta, produz endorfina, que é uma substância benéfica. Então, não somos nós que vamos afirmar isto, não. É o irmão que tem conhecimento. Ele não pode desdizer isto. Então, aquele que tem conhecimento que seja incrédulo não pode desdizer isto, porque é afirmado por um próprio cientista, por um próprio médico, que tem o mesmo conhecimento que ele tem. É por isto que nós ouvimos o doutor, esse ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa, e o outro dizia para ele assim, você pode, o seu grande mal é porque o seu voto vale tanto quanto o meu. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que saibamos emitir os nossos votos na doutrina espírita, na defesa da doutrina espírita, mas é necessário que nós entendamos. E como nós vamos entender tudo isto? Senão através do estudo, através da análise, através da reflexão. É necessário que refletamos sobre tudo isto. O Mestre Jesus, quando lá nas colinas de Curum Ratim, ele se dispôs a lançar o Sermão da Montanha, que no dizer do Mahatma Gandhi, se nós tivéssemos perdido todos os livros sagrados da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, na verdade nada se teria perdido. Era uma afirmação de alguém que não era cristão. O Mahatma Gandhi não era cristão. Ele afirmava, ele reconhecia o valor do Sermão da Montanha. Certamente o Espírito entendia o valor do Sermão da Montanha. E o Mestre Jesus falava dessa vida futura, da vida espiritual, de que hoje nós ouvimos falar através desses processos diversos aí, mas que nós vamos chegando às nossas conclusões, tendo em vista as informações que vamos vivenciando, vamos recebendo, os fatos que vamos vivenciando, a análise que vamos fazendo, e vamos cada vez mais
sedimentando a nossa fé, porque isto para nós é indispensável para que tenhamos um comportamento religioso, efetivamente, para que nós partamos em 2 pedaços, como diz Djalma Andrade. O pão que tenhamos em mãos, é necessário que tenhamos a convicção, sob pena de fazermos isto levianamente. Terá um efeito benéfico, certamente, porque dizem os espíritos superiores que fazer o bem é sempre benéfico, mas não terá o mesmo valor daquele que se faz com convicção, com a certeza, minhas irmãs e meus irmãos. Então, quando nós recebemos esta informação que nos é dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós estaremos entendendo realmente que é necessário, é imprescindível que façamos um esforço no sentido de alcançar essa bem-aventurança, porque todos nós desejamos a felicidade, muito embora nós busquemos essa felicidade muitas vezes através de processos equivocados, em razão da nossa ignorância, certamente. Mas nós vamos buscando. De certa feita, um companheiro que detinha uma riqueza muito grande, ele dizia que ele era infeliz. A gente percebia isso, porque ele não conseguia ter o amor das filhas. Não obstante toda a riqueza que ele possuía, ele não conseguia comprar o amor dos filhos, das filhas, que era necessário para que ele fosse feliz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é por isto que o Mestre Jesus dizia que é difícil o rico entrar no céu, ficar feliz. Certamente que é difícil, porque a riqueza traz uma série de implicações, assim como a miséria. Então, são processos, na verdade, que nós devemos entender e que são difíceis realmente, mas com este grande objetivo de alcançarmos a verdadeira felicidade. Este é o grande objetivo da encarnação, é alcançar a verdadeira felicidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, sem que nós façamos esse esforço no sentido dessa modificação, certamente que nós não alcançaremos essa verdadeira felicidade, que é, indiscutivelmente, o grande objetivo de todos nós. Não basta, então, ter sobre o peito o crachá de espírita. Não basta, portanto, ingressar regularmente numa casa espírita para assistir às reuniões. É necessário que façamos um esforço no sentido da nossa modificação moral, para que possamos, então, aurir todos esses fluidos benéficos que o comportamento correto, intimamente correto, não é exteriormente correto, intimamente correto, nos levará, nos propiciará, então. Minhas irmãs e meus irmãos, muito obrigado pela atenção e que todos nós possamos alcançar essas bem-aventuranças de que falava Jesus, porque certamente todos nós desejamos que hoje a Terra tenha uma situação melhor do que aquela que está sendo pregada, está sendo exteriorizada através da violência, através do aparente desamor, que alguns estão aí ainda fazendo muito estardalhaço, fazendo muito barulho, e que nos levam à perplexidade muitas vezes, mas com o conhecimento da doutrina espírita. Certamente que nós entenderemos todo esse processo e não devemos ter dúvida de que, acima de tudo, está a vontade de Deus. Se ele, no dizer do evangelista antigo, Deus teria criado a terra, o mundo, todo o mundo, todo o universo, apenas por sua vontade. Fiat lux, disse do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, disse lá o autor do Antigo Testamento. Deus teria criado o universo, e o universo se compõe hoje de sextilhões de astros, minhas irmãs e meus irmãos, o que foge totalmente à capacidade do homem de produzir. Então são sextilhões de astros que se movimentam harmonicamente. Nós hoje vemos o suco de uva transformado em vinho. Nós vemos o suco de cana transformado em cachaça. Então, minhas irmãs, isso, da unidade, nós vemos surgir a diversidade ou a diversidade da unidade. Então, nada disto é possível, porque o químico, ele é capaz de dizer quais são os elementos que integram uma folha de árvore. Mas qual é o químico capaz, que tem capacidade de produzir
sequer uma folha de árvore viva. Nenhum de nós. Então nós vemos tudo isto aí. É necessário, minhas irmãs e meus irmãos, que nós apliquemos o nosso bom senso, a nossa razão, para chegar então às nossas conclusões e caminhar todos em direção ao Mestre Jesus, que nos aguarda certamente, porque estamos fazendo este esforço no sentido da nossa modificação moral. Que a paz de Jesus nos envolva e permaneça sempre em nossos corações.